Pessoal, bom dia. Hoje nós vamos fazer a aula da nossa última atividade, tá, do semestre, que será a atividade relativa à audiência de instrução e julgamento civil. Tá? Aí, hoje, né, nós totalizamos aí 5 atividades. Igual eu falei nas outras turmas, não sei se eu já falei nessa turma aqui, né? Aqui, na verdade, são apenas 2 alunos remanescentes, né, que já estão, inclusive, formando, me parecem. O Wagner, eu tenho certeza, a Flávia, eu não tenho certeza, não, se ela já está formando, mas acredito que sim também, né? Mas é o seguinte, eu passei 5 atividades em todas as minhas turmas de prática, né? Essa turma não foi diferente. Hoje, dia 31 de outubro, domingão, né? Eu estou aqui para a gente gravar aí a última aula, né? Aonde eu irei passar a última atividade. A última aula não, desculpe, porque depois eu vou fazer uma aula de correção, né? Com as correções das atividades, né? Essa aula hoje, na verdade, ela é a penúltima, né? Mas é a última atividade, tá bom? E, obviamente, vocês têm aí ainda, né, que me entregar o... Vocês têm ainda que me entregar o... Esqueci o... certificados e participação de relatórios. É tanta coisa, né, gente, que às vezes a gente acaba ficando meio perdido aqui. Ainda mais agora, no final do semestre, que tem muito aluno com TCC, com essas questões, né, para resolver. Mas vamos lá, aula de audiência de instrução e julgamento. Então, gente, eu preparei aí uma pequena apostila, né, que já está disponível no AVA, tá? Essa apostila tem apenas 7 laudas, igual eu sempre falo nas aulas de prática, né? Eu não vou aprofundar demais nessas questões não, né? Porque é óbvio que vocês estão vindo isso aí no decorrer do curso. Isso aqui, essa aula, né? O objetivo dela, sobretudo, é ver como que essas questões funcionam, né, na perspectiva prática. Então, audiência de instrução e julgamento civil, né? Eu trouxe aqui os principais pontos, né? Os principais pontos, volto a repetir, dentro de uma perspectiva prática, né? Primeira questão que eu gostaria de falar aqui, gente, que eu gostaria de pontuar, é sobre a importância da audiência de instrução e julgamento, né? Talvez, assim, indubitavelmente, né, é um dos atos mais importantes do processo, né? E claro, gente, assim, a audiência de instrução e julgamento, ela na minha modesta opinião, né, ela deve retratar, obviamente, tudo aquilo que dos autos consta. Né? Parece uma coisa lógica, eu falando, ó, o professor está falando, é lógico que tem que ser isso. Mas não é bem assim na prática, gente. Tem advogados que conduzem a audiência de instrução e julgamento de maneira totalmente diversa daquilo que consta na petição inicial, que consta na contestação e na impugnação. E não é por aí, né? Então, no nosso caso aqui, né, no caso dessa turma aqui de prática civil, prática civil 4, a gente tem visto aí ao longo do semestre, nós estamos trabalhando com um acidente de trânsito, né? Então, na petição inicial, a autora, né, a parte autora, que é uma mulher, a autora, ela entende que quem deu causa ao acidente foi o condutor do outro veículo, né, do outro automóvel, porque, segundo ela, ele estava aí com... ele não observou lá o cruzamento, né, o sinal intermitente, estava com excesso de velocidade. Ela fala que tinha latas de cerveja, que provavelmente ele havia ingerido bebida. Né, os principais pontos que ela traz para inicial são estes. Ao passo que o requerido
fala que ela quem deu causa, que ela não estava usando os óculos, que ela não estava com o farol aceso, né? Que ela que não enxergou o carro dele, que ele teve cuidado e tal. Então, fala que ele não bebeu, que as latas de cerveja foram consumidas pela namorada dele, que estava no banco de carona, que ele tem um exame e tal. Então, gente, o que tem que ter na audiência, né? São estes pontos, né? Estes pontos que foram trazidos pelas partes, né? Então, o requerido ele vai perguntar para a autora: a senhora estava transitando com o farol aceso? Né? Aí, se ela falar sim, beleza. A testemunha dele pode ser que vai contradizê-la, né? Vai fazer a mesma pergunta para a testemunha dele. O senhor sabe se ela estava transitando com o farol aceso? Aí a testemunha vai falar não. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que a audiência tem que observar as perguntas que serão elaboradas, né? A forma como será conduzida a audiência deverá ser em consonância com aquilo que dos autos constar. Tá? Isso é muito importante. E, claro que a audiência tem que ser preparada, né? Não pode chegar, assim, igual às vezes eu vejo, tem advogado que a audiência é 2 horas da tarde, aí 15 para 1, o cara sai do escritório, vai para o fórum, nem lê o processo, chega lá, não sabe nem o que está acontecendo, né? E assim, tem que chegar lá por dentro daquilo que está acontecendo no processo, tá bom? Então, vamos lá. Para a apostila aí, né? De início, destaque-se que a previsão legal da audiência de instrução e julgamento ela se encontra aí nos artigos entre, né, os artigos 358 a 368 do CPC. Então, quem puder depois dê uma lida aí, né, nestes artigos. São só 10 artigos que tratam ali dos principais pontos da IJ. O artigo 358 do CPC ele fala, no dia e na hora designados, o juiz declarará aberta a audiência de instrução e julgamento e mandará pregoar as partes respectivos advogados, bem como outras pessoas que dela devam participar. Então, iniciada a audiência, né, marcada a audiência, por exemplo, para o dia 5 de novembro, né, às 14 horas. Aí, na hora que der 14 horas, o auxiliar do juiz ali, né, a pessoa que vai ajudá-lo ali na digitação, na condução da audiência ali, vai sair para fora da sala e vai literalmente gritar, né? Por exemplo, José das Couves, Maria Itaioba, audiência das 14 horas, né? Aí a pessoa vai estar esperando ali no fórum, junto com o advogado, vai levantar e vai entrar para a sala. É isso que esse artigo está querendo dizer. O artigo 359 do CPC, né, ele fala o seguinte: instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes independentemente do emprego anterior de outros métodos de solução consensual de conflitos, como a mediação e a arbitragem. Então, como que funciona essa parte aqui, gente? Quem, né, vocês aí que já estão aí participando de audiência de instrução e julgamento, porque vocês têm que fazer o relatório e entregar o certificado, vocês já têm conhecimento disso, né? Iniciada a audiência, principalmente, gente, né, todo lugar. Hoje eu tenho falado muito, né? Que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ele tem investido demais em conciliação e mediação, né? Seja capacitando o servidor, o juiz, né? Todos ali que estão à frente com a instalação do Sejusc, né? Então, assim, está tendo uma atenção muito especial para essa questão da mediação e conciliação, que é a solução consensual aí dos conflitos, né? Isso, gente, em várias perspectivas isso é vantajoso, né? Sobretudo para o Estado, porque vocês imaginam, né? Um processo que é solucionado ali logo no início dele, né? Mediante consenso entre as partes, ele vai ser muito menos oneroso, né?
E também parte do entendimento que a construção ali consensual, a solução consensual dos conflitos, ela tende a ser uma decisão, né, uma decisão muito mais justa. O juiz vai só homologar ali o que as partes entenderam melhor para elas, né, para elas próprias. As próprias partes construíram ali a solução. Então, é muito mais vantajoso nessa perspectiva também, entenderam? Tá? Então, por isso que tem sido aí muito ressaltada essa questão da mediação e conciliação. Obviamente, né, gente, o juiz, ele... aí é uma outra questão, né, gente, também que é muito importante aqui. Porque o juiz, ele tem um poder de autoridade muito grande, né? Um poder de palavra. Então, às vezes, o juiz... Porque é ele que vai julgar. Aí vocês imaginam, a gente está lá numa audiência de instrução e julgamento com o Dr. Rafael, aqui em Unai, por exemplo, né? Aí inicia a audiência de instrução e julgamento, né? Vão pôr uma ação de alimentos. E a parte autora está pleiteando lá 30% do salário mínimo, né? E o réu quer pagar 15%, né? Aí o juiz abre a audiência, olha lá e fala assim, gente, o mínimo que eu, como juiz, dou aqui é o meu entendimento, isso é pacífico, todos na comarca sabem, é 30% do salário mínimo, né? Eu não dou menos que 30% não. Aí o réu tá lá, ele vai ver aquilo, vai falar, pô, o juiz está falando isso, né? Claro que ele vai pensar e vai falar assim, se o juiz da causa está falando isso, é claro que eu devo observar, né? É algo que eu tenho que considerar para a formação de acordo, né? Porque não adianta eu ficar brigando aqui sem que o próprio juiz... Aí o cara pode pensar assim, o Tribunal de Justiça... pode ser que o Tribunal de Justiça tenha entendimento diverso desse magistrado, né? Que lá eu vou conseguir os 15%. Mas é muito difícil. Aí o advogado tem que ser realista com o cara, né? Falar, olha, o Tribunal de Justiça também tem entendimento aí de que no mínimo 30% do salário mínimo, né? Mesmo quando a pessoa está desempregada. Então você não vai ter jeito de fugir muito disso. Melhor aceitar o acordo do que esperar julgar. Por quê? Às vezes na audiência ali, nesse exemplo aqui, olha só, às vezes na audiência ali o juiz pode entender, pode ver ali que a capacidade financeira do cara é inclusive maior do que os 30% e pode conceder. Aí tem gente que vai perguntar assim, não, mas ele pediu, a parte autora pediu 30% de salário mínimo, o juiz não pode dar mais que 30% não. Pode, porque em ação de alimentos tem interesse de menor, considerando aqui que seja menor, tá? E nestes casos em que há interesse de menor, o pedido inicial ali é só um parâmetro. Se o juiz entender ali que a capacidade financeira é maior, ele pode sim conceder até talvez 50%, entenderam? Então, assim, é algo aí a ser pensado. Então, todo lugar hoje, todas as lugar de Minas, né, que eu falo, mas eu acredito que é no país inteiro, até porque o CPC é uma lei federal e também assim todos da justiça sabem, né, principalmente quem é magistrado que passou por um processo seletivo aí pesadíssimo, sabe que a conciliação e mediação é muito importante. Então é óbvio que ele vai, né, seguir esse artigo aqui. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: aqui nas comarcas de Minas, né, eu posso falar de carteirinha, que eu já rodei várias comarcas aí trabalhando como assessor de juiz e também como advogado, né? Eu advogo aqui o Naí, eu tenho processo em Três Marias, eu tenho processo em Belo Horizonte, eu tenho processo em João Levade, tenho uns processos em Patinga, Itabira. Então, assim, Paracatu, João Pinheiro, nessa região aqui eu já estou com alguns processos, algumas comarcas aqui perto. Então, assim, gente, é óbvio, tá? O que eu tenho sentido que todos os juízes, ao iniciarem a audiência, eles tentam, né, de uma forma bem contundente, conciliar, tá?
Então, assim, gente, o advogado, né, a gente está numa aula aqui de prática civil na perspectiva do advogado, né? O advogado tem que pensar nessa perspectiva aí, viu? De tentar conciliar, pensar na conciliação. Por quê? Isso nasce, gente, no contrato com o cliente. Por que eu falo isso? Olha, vocês imaginem, você fez um contrato com o cliente lá, vamos pôr. Você cobrou dele lá R$ 2.500 para uma ação de divórcio. O patrimônio era pequeno e tal. Quer dizer, você não está com a esperança de receber mais nada ali, 2.500. Então, você já tem que pensar ali em formas de solucionar o processo, tá? De fazer o acordo ali o quanto antes. Porque para você, como advogado, é melhor, você já vai matar o processo, tá? Bom. Então, o artigo 360 do CPC, dando continuidade à apostila aí, que é muito importante também esse artigo, né? O que ele fala? O juiz exerce o poder de polícia incumbindo-lhe manter a ordem e o decoro na audiência, ordenar que se retirem da sala de audiência os que se comportarem inconvenientemente, requisitar, quando necessário, força policial, tratar com urbanidade as partes, os advogados, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e qualquer pessoa que participe do processo. Registrar em ata com exatidão todos os requerimentos apresentados em audiência. Então, gente, a gente pode extrair desse artigo aqui as seguintes premissas, né? Primeiro, quando for para audiência, tem que conversar com as partes, né? Com testemunha, advogado não conversa, né? Mas com parte, o que o cliente tem que falar? Sobretudo, quando igual eu já ia falar aqui, sobretudo em causa de família, mas também nesse tipo de questão de acidente de trânsito aqui, né? Vamos pegar o nosso exemplo aqui que a gente está trabalhando no semestre aqui. A parte autora está dando uma versão do acidente. A parte requerida está dando outra versão completamente diferente. Então, às vezes você está lá pela parte autora. A gente aqui, nós somos advogados da parte autora. Aí o requerido, no momento do depoimento pessoal dele lá, ele está dando uma versão que, no entender da autora, é completamente falaciosa, mentirosa. Aí, aquilo ali, obviamente, vai irritar profundamente a parte autora. Aí, às vezes, ela vai poder falar, não, ele está falando mentira, ele mente, ele é um mentiroso, né? Interromper ele na hora que ele está falando e tal. Aí, tem gente que vai perguntar assim, não, mas isso acontece? Acontece demais, gente. Demais, demais, demais. Demais, demais, demais. Então, atenção com isso aí. Atenção com isso aí. Preparar a parte e falar, olha, na hora que a outra parte, que a parte contrária estiver falando, mantenha-se em silêncio, né? Ouça com atenção, não entre em provocações, tá? E no momento certo, no momento oportuno, na hora do seu depoimento pessoal, se eventualmente estiver sendo dito alguma mentira ali, você vai poder contradizer, né? Vai ser a sua oportunidade. Mas na hora que a pessoa estiver falando, fique calado. Justamente para evitar isso aqui, que o juiz chame a atenção, né? E o juiz já vai olhar com outros olhos, vai pensar, que pessoa desequilibrada, né? Imagine, gente, né? Uma causa de família, a mulher ou o homem, né, gritando, falando, ele é um mentiroso, ela é uma mentirosa e tal. O que o juiz vai pensar? Falar assim, opa, desequilibrado, a desequilibrada aqui, né, é ela, é ele, né? Vai pensar assim, é lógico, né? Tá? E uma outra questão aqui, gente, que é muito importante, que já é da prerrogativa do advogado, né, considerando que nós estamos na aula prática aqui, o juiz tem que tratar as partes com urbanidade, inclusive o advogado. Porque tem juiz, aqui em Unai, gente, assim, nós temos que dar graças a Deus. Todos os juízes aqui são excelentes no trato com o advogado, né? Assim, eu fico até meio com medo de falar isso, que amanhã pode ser que um juiz aí me ofenda lá e me trate mal. Mas assim, o que eu tenho percebido aqui, que eu já fiz audiência com todos, é que todos são muito, muito respeitosos. Os membros do Ministério Público também, tá? Fiz uma audiência criminal aqui outro dia, foi a primeira com a doutora Ludmila e o doutor Ataíde, né? Que são dois
juízes aí, um é juiz da vara criminal, o outro é promotor criminal, que é onde que tem muita reclamação de advogado, não aqui o Unaí, mas eu falo assim, de um modo geral, porque o pessoal do criminal sempre fala, os juízes das varas criminais são, né, não respeitam as prerrogativas, não sei o que e tal. Ambos aqui, o Unaí, né, tanto o juiz quanto o promotor, foram extremamente legalistas, né, assim, observaram a lei, o que tem na legislação, no trato com o advogado, com o cliente, né, muito, muito, muito bom mesmo, só elogio. Doutor Rafael, doutora Alessandra também dispensam comentários, né, são muito bons, dão ampla participação às partes, então a gente está muito bem servido nesse quesito aí, né, aqui na comarca de Unaí. Em João Pinheiro também eu fiz audiência com o juiz lá e a promotora, né? O juiz tem até um nome diferente, parece que é um nome estrangeiro, esqueci o nome dele. A promotora também, até conversei com ela no telefone, os dois são super, super, super educados, né? Artigo 361 do CPC. As provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nesta ordem preferencialmente o perito e os assistentes técnicos, que responderão aos quesitos de esclarecimento requeridos no prazo na forma do artigo 477. O autor e, em seguida, o réu, que prestarão depoimentos pessoais. As testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu, que serão inquiridas. Então, isso aqui é muito importante, né, gente? Essa ordem aí. Primeiro, os peritos. Igual no nosso caso aqui, nós estamos tratando de um caso de acidente de trânsito. Tem perito? Tem, né? A gente viu lá que uma das partes ia pedir prova pericial. Então, se teve mesmo a prova pericial, se o juiz deferiu e tal, vamos colocar que deferiu. Que teve lá, que nomeou um engenheiro mecânico para fazer uma perícia lá, para tentar aferir ali a velocidade dos carros. Qual que vai ser o primeiro a ser ouvido? O perito. Aí vão colocar que uma das partes nomeou um assistente técnico, né? Para quê? Esse assistente técnico é um profissional que exerce a mesma profissão do perito, né? Que vai ser nomeado pela parte justamente com qual objetivo, né? Para aferir ali o que a parte disse, né? O que foi dito lá pela parte tal. Desculpe, para aferir ali se o trabalho do perito foi realizado de forma correta. É nesse sentido aí, tá? Depois, o inciso 2 aí do artigo 361 do CPC, ele fala, né? Em seguida será ouvido o autor e depois o réu, né? Então a ordem é essa: primeiro o autor e depois o réu. Que prestarão depoimentos pessoais. Depois, as testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu, que serão inquiridas, tá? Em resumo, quando houver perito, o mesmo deve ser ouvido por primeiro, logo depois, por primeiro, depoimento pessoal do autor e por segundo do réu. Então, são ouvidas primeiramente as testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu, né? Toda vez que alguma pergunta for feita, a mesma poderá ser direcionada diretamente às testemunhas, né? O artigo 459 fala isso. Isso é importante ressaltar, gente, porque antes as testemunhas eram feitas para o juiz que passava para a testemunha, né? Aí, gente, se for feita uma pergunta, quando for feita uma pergunta que o juiz entender que é impertinente, ele vai indeferir. Ele vai falar, doutor, eu indefiro essa pergunta. Aí, se o advogado entender que aquilo é importante, que aquela pergunta é importante, ele vai pedir para constar em ata. Né? Ele vai falar, eu quero que conste em ata o indeferimento. Para quê? Para grau de recurso. Né? O advogado do autor não poderá fazer perguntas para o autor. Muito importante isso, né, gente? Que às vezes a gente que está começando aí, as pessoas, né, os advogados que estão começando aí, não sabem disso. E isso é muito importante. E o advogado do réu não poderá fazer perguntas para o réu quando houver o depoimento pessoal, uma vez que é o juiz que buscará o seu próprio convencimento. Agora, em relação às testemunhas, ambos os advogados podem fazer perguntas para todas as testemunhas, tá?
O artigo 362 fala sobre o adiamento da audiência, né? Ela vai poder ser adiada por convenção das partes, se não puder comparecer por motivo justificado. Qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar, por atraso injustificado seu início em tempo superior a 30 minutos do horário marcado, né? Gente, esse inciso 3 aí, ele é bom dar uma destacada. Por quê? Fala aí, ó, sempre que a audiência estiver atrasada mais do que 30 minutos, o advogado pode ir lá na secretaria, né, e pedir uma certidão ao escrivão. Para quê? Para ele demonstrar que ele, por exemplo, a audiência está marcada às 14 horas. O advogado chegou lá às 13h55, sentou lá. Aí deu 14h40, a audiência não começou. E o advogado vai lá na secretaria, vai pedir essa certidão, vai falar com o escrivão. Olha, eu quero a certidão, né? Porque a audiência está atrasada mais que 30 minutos, eu tenho outro compromisso, eu tenho outra audiência às 15h30, né? E não vai dar tempo para eu chegar lá em razão do atraso dessa aqui e eu não contribuir para o atraso, né? Por exemplo. Só que, gente, igual eu costumo falar, na prática, eu nunca vi advogado nenhum fazer isso. Né? Nunca, né? Porque, gente, vocês pensem bem, né? Às vezes a audiência demora 8 meses para ser designada, a primeira audiência no processo. 6, 8 meses, 10 meses. Aí você chega lá, se você fizer um negócio desse aqui, ela vai ser remarcada para daí 6, 7 meses de novo, né? Então o pessoal pensa assim, não, vou aguardar aqui, né? Eu aqui mesmo em Unai, eu já esperei 1h30, 2 horas para entrar em audiência, né? Por quê? Às vezes a audiência anterior ali, o juiz está costurando um acordo entre as partes ali, tentando um acordo e tal, e demora. Então a gente tem que ter paciência mesmo, né? Aí o artigo 363 do CPC, ele fala aí, né, sobre questão da antecipação ou adiamento da audiência. Lógico que o juiz deve intimar antes, né? E às vezes, né, gente, um colega advogado, às vezes o advogado pega e fala, olha, por exemplo, morreu uma pessoa próxima, ou eu estou doente, né? Eu estou né, apresentando alguma coisa que não vou poder comparecer e eu trabalho sozinho no meu escritório, sei lá, por algum motivo, ele vai ter que peticionar com antecedência para o juiz analisar e solicitar. Ou às vezes acontece muito assim, ó, às vezes os advogados entre si, né, eles conversam, né, e falam assim, olha, nós estamos tentando um acordo aqui e tal, né, estão tentando um acordo extrajudicial ali, então pede o adiamento da audiência e vai levando ali. Se der acordo, junta para uma homologação. Se não der, paciência, né? O artigo 364, ele fala o seguinte, ó, fim da instrução, né, o juiz dará a palavra ao advogado, do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, sucessivamente pelo prazo de 20 dias para cada um, prorrogável por 10 minutos a critério do juiz. Na prática, gente, é muito difícil isso aqui, né? Isso aqui são as alegações finais orais. Muito difícil, né? Pense, né, no exemplo que nós estamos trabalhando aqui, que é um caso aí de acidente de trânsito, né, onde que tem que foi feita uma petição inicial, tem perícia, tem várias testemunhas, tem, né, uma contestação com pedido contraposto. Então, assim, são várias questões, detalhes que o advogado tem que analisar aí, né? Então, em 30 minutos é muito difícil fazer uma sustentação oral num processo de tamanha complexidade, né? Então, em regra, os juízes concedem prazo aí para a apresentação das alegações finais, tá? Mas é bom o advogado saber dessa questão aqui das alegações finais, porque se for um juiz assim legalista, é bom o advogado saber com antecedência, né? Como que é esse juiz, né? Ele costuma
determinar as alegações finais orais ali. Por quê? Para você não ser pego de surpresa, né, gente? Por isso que eu falo nessa questão de preparo de audiência, né? Outro dia mesmo, aqui o Naí, eu estava lá na audiência de família, né, de alimentos, aí era guarda, visita e alimentos. A guarda e visita deu acordo, alimentos não. Aí o juiz queria que fossem feitas ali as alegações finais naquele momento, né? Só que aí o advogado da outra parte não quis. Eu fiquei meio assim também, mas eu não falei nada não. Mas o advogado da outra parte falou, olha, eu prefiro que não, né? Tal. Ele trabalha com outra pessoa, parece que a outra pessoa que tinha feito a peça e tal, e ele foi só para participar das audiências, mas ele estava bem por dentro do processo, sabia e tal, mas assim, eu acho que ele queria, né, discutir mais com a sócia dele lá, tá? Certo, né? Para ele fazer umas alegações finais mais contundentes, né? Tá certo. A audiência é una e contínua, podendo ser excepcional e justificadamente cindida na ausência de perito ou de testemunha, desde que haja concordância das partes. Então, gente, às vezes uma testemunha não pôde comparecer, né, não avisou com antecedência, não compareceu, e a oitiva dela é muito importante, né? Tem juiz, eu já vi, né? Isso ninguém me contou, não, mas eu já vi, né, uma vez... Por incrível, foi uma situação muito engraçada, né? Era uma pessoa trans que era testemunha. E ela tinha um salão de beleza na cidade, né? E ela não compareceu na audiência. Aí o juiz mandou a polícia buscar ela lá, porque o juiz tem esse poder, né? De ela descumpriu uma determinação judicial de comparecer em juízo. Aí o juiz mandou a polícia ir buscá-la lá. Aí ela chegou lá na audiência e ela falou, primeiro eu queria agradecer, né, por ter me mandado a polícia me buscar, que foram dois policiais maravilhosos. Aí todo mundo riu, inclusive o juiz lá. Aí os policiais estavam com ela lá, ficaram todos sem graça, né? Ficaram, mas riram também, né? E eles foram lá buscá-la e assim não teve problema nenhum. Ela realmente esqueceu completamente. No dia, eu acho que eu lembro que ou foi na quinta ou na sexta-feira que ela falou, olha, meu salão, o que ele bomba, né? Ele fica cheio. Era na quinta e na sexta e nesse dia estava cheio. Aí ela falou, tava cheio, eu esqueci. E né, prestou o depoimento lá e tal. E realmente ela era imprescindível para a resolução da questão lá, o seu testemunho, né? Então, realmente ela tinha que estar lá. E ela esqueceu, não avisou, né? Não falou nada. Porque se ela podia ter falado, olha, tem jeito de marcar para uma segunda, porque na quinta meu salão... Se ela fizesse isso, talvez o juiz teria deferido, né? Esse artigo tem relação com o horário de execução de atos processuais e devem ser entre as 6 até as 8 horas, né, gente? O CPC fala, né, que os atos processuais serão realizados entre 6 da manhã e 8 horas da noite, mas ele abre exceções aí, né? Às vezes uma audiência começou 4 horas da tarde e pode ir até 10 horas da noite? Pode, né? Dependendo da situação do número de testemunho e se tiver todo mundo de acordo ali, o juiz pode conduzir até 10 horas da noite, tá? Aí, uma outra questão aqui que eu nunca vi na prática também, né? Encerrado o debate ou oferecidas as razões finais, o juiz proferirá a sentença em audiência ou no prazo de 30 dias. Então, o juiz tem aí 30 dias no máximo para proferir a sentença, ou então, igual eu falei, se for oral ali, o juiz pode dar a sentença inclusive naquele momento. Né, se as alegações finais de ambas as partes forem apresentadas na audiência, o juiz pode dar a sentença em audiência também. Mas na prática, gente, eu nunca vi isso e dificilmente é respeitado esse prazo de 30 dias aí para dar a sentença após a apresentação das alegações finais, tá? Não vou falar que é impossível, não. Tem juiz que anda com o gabinete enxuto. A maioria não manda, e assim, agora não é defendendo o juiz aqui, fazendo
defesa de magistrado aqui não, né? Que a gente tem as críticas, mas a gente também tem que saber enxergar, né? A estrutura, às vezes, do Poder Judiciário, principalmente de primeiro grau, não permite, né, que consiga manter o gabinete ali em dia, haja vista o excesso de trabalho, né? E, assim, o número de servidores, de auxiliares dele ali, estagiários, enfim, né, servidores, igual foi dito aqui. Gente, os principais pontos são esses. O artigo 368 ele fala que a audiência será pública, ressalvadas as exceções legais. Né, isso é importante porque qualquer pessoa pode, teoricamente, participar da audiência ali. É óbvio que naquele momento vai pedir autorização para o juiz. Hoje em dia, gente, até para entrar no fórum, quem é daqui de Unai, por exemplo, sabe, né? É uma dificuldade danada, né? A parte vai ali que só entra no fórum quem realmente ter autorização para estar ali, né? Ter um motivo para estar ali, né? A gente sabe disso. Então, gente, olha só. Por fim, eu gostaria de falar aqui o seguinte: é muito importante que o advogado esteja emocionalmente preparado para a audiência, né? Por quê? A audiência, em regra, é um momento tenso, as partes vão brigar, a testemunha vai xingar, o promotor, quando for de participação do promotor, às vezes ele vai ser tosco com o advogado, o juiz também, então vai ser meio né, duro ali. Então, o advogado tem que estar emocionalmente preparado, não sair do sério, né? Para que ele possa ter racionalidade ali para os seus atos, né? Preparar a audiência com antecedência, né? Formular perguntas, preparar o que o cliente, né? Conversar com o cliente para ele responder de forma ponderada, educada, clara e objetiva, né? E, como eu disse no início, aí, saber desenvolver a audiência de acordo com o que dos autos consta. Agora, nossa última atividade, gente, é o seguinte. A senhora Maria Taioba, autora da ação, né, o enunciado da atividade é essa, né? A senhora Maria Taioba, autora da ação, informou que possui uma testemunha ocular do acidente, pois no momento ocorrido, ela, né, a testemunha, estava atravessando a Avenida Governador Valadares, próximo à lotérica. Disse que o nome é Maria Geralda Cabelo, sendo certo que a referida pessoa percebeu que o motorista do outro veículo estava em alta velocidade, bem como não observou a preferência no momento da colisão. Então, a testemunha dela, né, estava próximo ao acidente e o que a sua cliente diz para você foi isso, né, que ela estava próxima e que ela percebeu que o outro motorista estava em alta velocidade, bem como não observou a preferência no momento da colisão. Já o senhor Bruno Marques e a senhora Amanda Batista asseveraram que também possuem uma testemunha ocular, cujo nome é José das Couves. Disseram que José viu que Maria estava com os faróis desligados, bem como não portava os óculos no momento da colisão. Então, com base neste contexto aqui, vocês vão ter que elaborar aí, né, 3 testemunhas para cada testemunha, né? Aí vocês vão fazer a vez aqui, tanto do advogado da parte autora quanto parte requerida, e elaborar 3 perguntas para cada testemunho com base nisso que foi dito aqui e, obviamente, tudo aquilo que a gente viu ao longo do semestre, tá bom? Aí esse trabalho, essa última atividade, né, com esse última atividade entre aspas, né, gente, que vocês devem entregar lá os certificados e relatórios das audiências, né, também. Esse aqui vai ter que ser entregue no dia 11 de novembro, tá bom? Então, isso aí, aguardo a entrega, já consta lá no ALVA a data da entrega, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.